E aí, pessoal, é preciso fazer justiça, mas é preciso também falar dos problemas e de algumas situações que surgiram na dura derrota do tricolor para o Corinthians. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, mais ágil para você que está precisando de uma grana extra, está precisando viajar, está precisando comprar alguma coisa, mais ágil é a solução para você. Você vai entrar na descrição do vídeo, ali vai ter um link que leva para o WhatsApp da Mais Ágil. E aí, se você tem o FGTS parado, você vai ter em menos de 24 horas essa grana na sua conta. Compre agora, fale agora, contate agora, Mais Ágil. Você vai gostar e vai resolver o seu problema. Gente, o Grêmio perdeu para o Corinthians por 1-0. Em um jogo que seria líder do Campeonato Brasileiro. Por si só, isso traz uma grande decepção. Decepção. E nessas horas, quando se tem muita decepção e tristeza, e ontem o torcedor teve um pouco de vai aqui e ali, mas o torcedor saiu resiliente do estádio. E diante dessa resiliência, nós precisamos aqui fazer alguns pontos positivos, negativos, do processo do Grêmio neste momento no campeonato. Primeiro, o Grêmio está na briga pelo título ainda, sim. Perdeu a grande oportunidade? Acho que perdeu. Acho que perdeu. Se o Grêmio tivesse vencido ontem, o Grêmio iria para o jogo contra o Atlético Mineiro para ser campeão brasileiro. Porque teria em Porto Alegre Goiás, Vasco e depois o Fluminense, já pensando no Mundial. E isso daria para o Grêmio uma condição muito boa de ser campeão brasileiro. Só que quando tu perde para o Corinthians com um a menos, como tu perdeu, tu perde inclusive a confiança nos jogos contra o Goiás, contra o Vasco, contra o Fluminense. É lógico isso. Porque em jogos mais difíceis o Grêmio foi melhor, em jogos como o de ontem, que se tornou fácil, o Grêmio não teve capacidade para resolver os seus problemas. E aqui é preciso, então, fazer as justiças que precisam ser feitas e também analisar os problemas que o Grêmio construiu durante a temporada. A principal justiça é que, por um trabalho muito forte da organização, principalmente de dentro do vestiário, de mobilização do treinador do Grêmio, e aqui a virtude do Renato, o Grêmio está vivo, faltando 4 rodadas. E isso nós não podemos nunca diminuir. Esse é um trabalho muito bem construído. A gente pode aqui verificar alguns problemas do Renato, sim, nós vamos falar na parte dos problemas. Sem dúvida nós vamos. Só que, neste momento, eu acho que essa valorização, e não é pelo fato do Grêmio estar na segunda divisão, porque todas as vezes que o Grêmio saiu da segunda divisão, o Grêmio foi muito competente, muito forte no ano seguinte. Então, não é isso que determina, não é um coitadismo, e o Grêmio estava triste, agora está feliz. Não é coitadismo. O Grêmio sempre foi assim e dessa vez está sendo também. Poderia não ser, mas está sendo. Assim como foi em 2005. 2005, por exemplo, o Grêmio veio de uma quebradeira praticamente. E foi terceiro no Campeonato Brasileiro. Então, não é esse o processo. Não é essa a grande dificuldade. Então, o que nós temos que colocar aqui é, primeiro, esse mérito de aglutinar forças e conseguir ser competente. Claro que aí tu tem o fator Soares, que foi a diferença. Se o Grêmio não tivesse o Soares, o Grêmio teria 1000 problemas, porque o Soares é diferente. E é em cima exatamente dessa diferença que a gente necessita dos problemas, ou ver os problemas. O Grêmio ontem, ele escancarou as dificuldades, por exemplo, do sistema defensivo. E aí é culpa do Renato. O Grêmio sofre gols sempre. O Grêmio sofreu 50 gols no Campeonato Brasileiro. E por quê? Porque não tem uma organização defensiva mínima para enfrentar qualquer tipo de dificuldade que o adversário impõe. Ontem, por exemplo, o erro individual, os 2 erros individuais do Bruno Alves. A primeira bola é um escanteio, o Corinthians foi uma vez no ataque. Aí lá no final do jogo foi outra. Ele cabeceia para dentro, aí a bola volta para dentro da área e quem tá dando condição é ele. Gol dos caras. Então,
tem dificuldade. O lance aquele do pênalti reclamado pelo Corinthians é uma triangulação do meio que o cara entra na linha do zagueiro, não tem ninguém. E o lateral tá vindo atrás dele. Ou seja, aquela coisa de sair caçando e tal. Enfim, sérios problemas que podem ser colocados sim na conta do treinador, porque nunca conseguiu dar organização defensiva para o time. Por outro lado, ontem também ficou escancarada a falta de recurso que o banco de reservas do Grêmio apresenta. Eu insisto em um ponto. O Grêmio vinha fazendo um campeonato de muito boa regularidade e o Grêmio, em determinado momento, viu que ficaria na faixa de cima da tabela, porque tinha Soares e porque conseguia fazer. E ali teve uma janela. Uma janela. E na janela o Grêmio contratou o Kaique, o Luan, o Bessosi, o João Pedro Galvão, o Iturbe e o Rodrigo ali. E ali foi a diferença. Ali. Se ali o Grêmio tivesse acertado, hoje talvez a gente estivesse contando uma vitória, talvez a gente estivesse olhando de uma maneira mais contundente para o título brasileiro. Que eu vou repetir, eu não joguei a toalha. Não joguei a toalha. Continuo acreditando, mas entendo que agora tu já depende de fracasso do Flamengo, tu já depende de fracasso do Palmeiras. Agora mudou. Diferente. O Grêmio se tivesse vencido ontem, quem esperaria fracassos, tanto Flamengo quanto Palmeiras, seria eles em relação ao Grêmio. Agora mudou. Inverteu. Agora nós é que necessitamos do fracasso deles. O que dá uma condição para a nossa relação com o campeonato, obviamente, muito mais difícil, muito mais complexa. E aqui, obviamente, a gente precisa relatar isso. Então, existem situações que nós temos que considerar como virtudes pela colocação que o Grêmio está. A principal virtude é essa aglutinação do vestiário e, obviamente, a cereja do bolo, que é o Soares, que é mérito da mesma diretoria. Claro que lá, quando o Grêmio contratou, tinha o Calef e agora, no segundo semestre, não tem, mas é mérito da diretoria, do Guerra, do Brum, e lá do Calef, principalmente para trazer o Soares, e a mesma diretoria acabou fracassando na construção das opções para o Renato no segundo semestre. Essa, para mim, é um pouco do suco do Grêmio nessa temporada. E ontem o jogo teve isso. A bola do Soares ontem não entrou, ele teve duas chances. Uma, o goleiro fez um milagre e a outra acabou saindo. Foram as chances do Grêmio. Quando o Soares não brilhou, o Grêmio não ganhou. Nas outras que brilhou, o Grêmio acabou vencendo. Essa é um pouco, ontem foi um pouco o suco da temporada do Grêmio. Erros defensivos, dificuldade de opções. Soares, a bola não entrou. Se a bola tivesse entrado, o Grêmio teria vencido. E a gente estaria hoje comemorando mais uma vez uma vitória, assim como os últimos 4 jogos que Soares foi fundamental para construir as vitórias. É isso. É isso. Só que é preciso ter tranquilidade. Não se pode fazer por vontade simplesmente uma ideia de que está tudo errado. E também não se pode passar a mão nos problemas que a gente viu. Porque no ano que vem, em tese, nós vamos viver sem Soares. E aí este trabalho terá que ser muito melhor. Muito melhor. Porque nós vamos ter que compor a falta do Soares. E não vai ser com o Bessosi, não vai ser com o João Pedro Galvão, não vai ser com o Luan, não vai ser com o Rodrigo Eli. O Grêmio vai ter que ser muito assertivo nas contratações na próxima temporada. Sobretudo se continuar com o Renato Portaluppi, que não conseguiu, como eu disse, montar uma defesa consistente. O Grêmio vai precisar de mais. Essa é a grande resposta que nós temos que ter de tudo que aconteceu. Vai precisar de mais. Mesmo que, dentro da realidade desse ano, o Renato tenha sido muito, muito assertivo no sentido de aglutinar as forças e de o Grêmio ser competitivo todo ano. Essa é uma dualidade? É uma dualidade, mas que nós temos que combater.
Nós temos que olhar todo o contexto para discutir o Grêmio nessa temporada. Ontem foi um pouco desse suco do Grêmio, assim como já havia sido contra o América, contra o próprio Botafogo. Só que ali surgiu o Soares e o Grêmio ganhou. Dessa vez, a bola do Soares não entrou. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.